Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esta é a segunda temporada do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Você que nos acompanhou nos últimos episódios, nós finalizamos o livro de Gênesis. Hoje daremos início ao livro de João, Evangelho segundo São João. Vai ser uma jornada muito legal através do livro de João, tem muita coisa boa para a gente aprender. Conteúdo bíblico de qualidade, simplificado para você, de graça. Você não encontra nenhum curso teológico que vai te dar um estudo expositivo da Bíblia, capítulo por capítulo, parte a parte, passo a passo. Você vai notar uma dinâmica diferente, você que acompanhou a gente no livro de Gênesis. Você vai acompanhar uma dinâmica diferente no Novo Testamento, que é... Os capítulos vão ser um pouco mais longos, né? Nós teremos mais episódios por capítulos, porque os capítulos eles abordam diversos assuntos, principalmente nos ensinos de Jesus. Ele fala num capítulo só de vários ensinamentos diferentes. E você vai notar isso no livro de João, que nós vamos ficar vários episódios no mesmo capítulo, mas vai ser muito joia, porque a gente vai se aprofundar bastante. E é um conteúdo acessível tanto a teólogos, tanto a pastores, a estudantes da Bíblia, quanto às pessoas que estão começando agora a estudar a Bíblia, começando a gostar disso. E vai ser muito legal a nossa jornada. Eu te convido a fazer parte dela, nos acompanhar do início ao fim. Hoje é a introdução do livro de João, né? Não é de surpreender que o Evangelho de João nunca fornece o nome de seu autor. Essas identificações também não foram feitas em nenhum dos outros 3 evangelhos bíblicos, né? Mateus, Marcos, Lucas. No entanto, 2 fatores significativos apontam para a identificação de João como autor. Primeiro, o próprio livro identifica o autor como discípulo que Jesus amava. Essa descrição provavelmente apontou para João por 3 razões. O autor teve que ser um dos 12 discípulos, porque ele foi uma testemunha ocular dos eventos no Evangelho. João 21, 24 fala isso. Ele provavelmente fazia parte do círculo interno de 3 discípulos que eram mais próximos do que os 12, Tiago, João e Pedro, né? Porque foi uma das primeiras pessoas também que Maria contou sobre a ressurreição, lá no capítulo 20. E esse discípulo ele é distinto de Pedro no livro, né? Enquanto Tiago ele morreu muito cedo após a ressurreição para ser o autor do livro. Então a segunda evidência significativa da autoria de João é o testemunho unânime dos primeiros cristãos do comecinho ali da igreja. Entre eles o cristão Irineu do século II, que declarou que João foi o discípulo que colocou sua cabeça sobre Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, 13:23, e o autor do Evangelho, né? Então, onde nós podemos situar o Evangelho de João? Em que época que está? Na tradição cristã, o Evangelho de João sempre foi referido como o 4º Evangelho, o que significa e aponta para que ele foi aquele que foi composto após os outros 3, né? Policarpo, um mártir cristão do 2º século que conheceu João pessoalmente, disse a Irineu que João havia escrito o livro durante o tempo do apóstolo servindo a igreja em Éfeso. Esses fatores sugerem que João escreveu o livro entre 85 d.C. e 95 d.C. Por que esse evangelho ele é tão importante a gente aprender sobre ele? Por quê? João tem uma curiosidade no livro de João, é que ele não inclui a história do nascimento de Jesus em seu evangelho lá no comecinho, né? Em vez disso, ele introduziu seu livro voltando ainda mais para a história.
invocando a linguagem no princípio de Gênesis 1:1. João ele fez uma ligação direta entre a natureza de Deus e a natureza da palavra, Jesus Cristo. A ênfase na divindade de Cristo é uma qualidade notável que nós vamos ver em todo o Evangelho de João. Isso também fica claro em outras partes do livro, particularmente em João 8,58, quando Jesus reivindicou o nome divino Eu Sou para si, né? O que levou uma multidão furiosa de judeus a tentar matá-lo por blasfêmia, né? E qual que é o grande tema do livro, a grande ideia por trás do livro de João? Note comigo que enquanto os outros 3 evangelhos, eles retratam Jesus como o rei, o servo e o filho do homem, João ele retrata Jesus como o filho de Deus. João declarou seu tema mais claramente do que qualquer outro escritor dos demais evangelhos. Ele escreveu para seus leitores: creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que tenham vida em seu nome. João 20:31. Para cumprir esse objetivo, João apresentou uma imagem fascinante e distinta de Jesus Cristo. Uma em completa unidade com os retratos nos outros 3 evangelhos, mas que também contribui significativamente para a revelação de Jesus Cristo como o Deus homem, né? João ele usou uma variedade de técnicas para comunicar aos leitores a natureza de Jesus. Isso inclui a citação das 7 declarações Eu Sou de Jesus, nas quais Jesus falou de si mesmo em termos como a luz do mundo, 8:12, a ressurreição e a vida, 11:25, o caminho, a verdade, a vida, 14:6. E muito do Evangelho de João, poderíamos dizer do capítulo 2 até o 12, pode ser chamado de livro dos sinais, pois narra a realização de 7 milagres diferentes. Nós vamos ver muitos milagres que Jesus realizou e nós vamos entender como interpretar isso, como entender, como passar isso para a nossa realidade, para a nossa vida hoje. Então a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, a ressurreição de Lázaro dos mortos em Betânia, né? Esses milagres eles ilustram a identidade de Jesus como Filho de Deus. E como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Nós vamos aprender no decorrer do livro que a identidade de Jesus como Filho divino de Deus vem diferenciá-lo de qualquer outro homem que já viveu. Ele carrega consigo a transcendência que vem somente com o próprio Deus. Portanto, sua obra em nosso favor torna nossa salvação segura, porque ele é Deus. Seu sacrifício na cruz tem implicações eternas, ao contrário do efeito limitado dos sacrifícios de animais no Antigo Testamento. Jesus, o Deus homem, ele expiou nossos pecados. Podemos colocar então toda a nossa confiança nele por causa de sua natureza divina. Para os leitores do Evangelho de João, a pergunta é simples, embora significativa. Você acredita que Jesus é o Senhor? Se você acreditar, receberá a vida eterna. Afirmando a verdade de que um dia você viverá na presença de Deus em um lugar sem dor, sem lágrimas e sem morte. Não existirá mais morte. Pensou que maravilha? Que coisa gloriosa? Então eu te espero no próximo episódio. Esse foi o episódio número 77. E no próximo episódio, número 78, nós começaremos a ver o capítulo 1 do livro de João, a parte 1, e nós vamos ficar bastante parte nesse capítulo primeiro, mas vai ser muito legal. Eu te espero lá no próximo episódio, beleza? Deus te abençoe, que você fique com ele, caminhe com ele e não deixe ele jamais. Fica firme aí com Jesus. Deus te abençoe. Até breve.